Oiê, tudo bem, gente? Bom domingão pra vocês. Eu quero compartilhar uma coisa muito legal que aconteceu comigo ontem. Eu fui. Uma amiga minha, Camila. Camila, muito obrigada pelo convite, por me falar desse workshop que aconteceu ontem, né? Sobre. Ele foi um workshop de constelação sistêmica familiar, né? Voltada para o amor, para os relacionamentos amorosos. E, e veio a calhar no momento de vida que eu tô passando e tal. E eu agradeço muito por ter me falado que ia ter. E a Rosane também é uma fofa, é muito competente, muito muito firme e ao mesmo tempo que a gente estava falando ontem, ela faz tudo com tanto amor que aquela energia que estava pesada ontem lá no grupo que se formou, né, para fazer esse workshop, fluiu tão bem. E então eu vim aqui compartilhar algumas coisas com vocês. Eu não conhecia a constelação, eu nunca fiz, né, nenhum curso, nunca tinha participado de nenhuma. Então eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que é constelação sistêmica. O Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta, ele observou em vários estudos que ele fez que existem 3 leis universais que regem os nossos sistemas e, consequentemente, a nossa vida. O que são esses sistemas? É a nossa família, os nossos relacionamentos, o local onde a gente trabalha, o nosso edifício, o nosso bairro, nossa cidade, o nosso país. Então, são vários sistemas onde a gente está inserido, né, ao mesmo tempo. E o Bert Hellinger, ele estabeleceu 3 leis do amor. Então, a primeira lei é que todos têm o igual direito de pertencer. É a lei do pertencimento. E a lei do pertencimento, ele garante que todas as pessoas, independentemente de uma atitude condenável, entre aspas, continuam tendo o direito de pertencer ao sistema, família, organização, que seja. E a lei do pertencimento diz que todos que fazem parte desse sistema familiar jamais podem ser excluídos ou deixar de pertencer. E tem casos que há exclusão desse membro da família e acaba se criando um efeito paralelo, que consiste na repetição não intencional do mesmo comportamento reprovável desse membro em alguns membros das gerações seguintes, filhos, netos, bisnetos, até 7 gerações. Ou ainda como questões entre irmãos ou casal. Quando isso acontece, o sistema busca por uma reinclusão de quem está afastado de alguma na forma de alguma dificuldade para os membros desse sistema. E essa dificuldade só passa quando o membro é incluído novamente no sistema. A segunda lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Essa lei é complicadinha, é meio complicadinha para algumas pessoas, né? Esse equilíbrio de dar e receber, né? Então, o que diz aqui? Eu tô lendo porque eu não, né? Fiz um resuminho aqui. A lei do equilíbrio fala da troca entre dar e receber. Caso uma pessoa dá e a outra só recebe, automaticamente há um desequilíbrio. É meio lógico, né? É um pouco óbvio, né? E os desequilíbrios na relação aparecem como ruptura. E nessa relação, aqueles que muito recebem podem agir de 3 formas: ser grato pelo muito que recebeu, tentar diminuir e atacar a pessoa que deu muito, ao ponto de uma das partes se sentir tão inferior quanto a outra, e deixar a pessoa que muito deu, seja traindo ou abandonando a relação, né? Então, não tem equilíbrio nenhum na relação, né? Como é ruim uma pessoa só dá,
a outra só recebe, e aí? Como é que fica? A pessoa que tá dando muito. Ai, gente, é muito horrível isso. É muito horrível. Então, para que os relacionamentos deem certo e sejam duradouros, para que o amor dê certo, é extremamente importante esse equilíbrio entre dar e receber, e tem que ser respeitado. A terceira lei é a lei da hierarquia de tempo. Os mais antigos vêm primeiro. Isso, essa ordem, é a lei da ordem, né, da hierarquia. Fala sobre a ordem natural das coisas. Isso significa que quem vem primeiro é o mais antigo, que é o mais antigo, deve ter prioridade sobre os que vêm depois. E assim sucessivamente. Os pais são os grandes, são grandes dos filhos pequenos. Desse modo, a gente retoma a segunda lei. Os pais dão e os filhos recebem. Quando essa ordem natural é invertida, segundo ele, de modo que os pais se sintam menores que os filhos, o estado emocional fica alterado. E isso gera um grande desconforto e é manifestado em forma de sofrimento autoimposto. E a quebra dessa lei causa pressão, que busca restaurar o lugar na ordem de cada um dentro do sistema. E é muito comum essa lei ser quebrada quando os mais novos tentam curar a dor dos mais velhos. Isso, inclusive, está acontecendo na minha família. A gente está tentando curar a dor do meu pai, que ele está passando por um tratamento, enfim. Não veio ao caso. Só que essas três leis, em relacionamentos amorosos, ela é um pouco diferente no sentido de que não há hierarquia. Os dois, o casal, eles têm que caminhar juntos, senão o sistema não funciona. Tem um poema, uma frase que diz assim: não caminhes na minha frente, eu posso não segui-lo. Não caminhes atrás de mim, eu posso não conduzi-lo, não saber conduzir. Apenas caminhe ao meu lado e seja meu amigo. O relacionamento entre casais deve ser isso, um seguindo, um caminhando do lado do outro. Não tem que ter hierarquia. Tem que haver vontade de amar, porque às vezes a gente acha que o amor simplesmente acontece, né? E que a gente vai amar a pessoa independentemente dos defeitos, dos problemas. Só que para que isso aconteça, a gente tem que ter a vontade de amar, a vontade de dar certo. Quando não há vontade, quando não há uma briga por aquele amor, há simplesmente um acordo de separação. Então, o que move um relacionamento é a vontade de amar, a vontade de que dê certo. E também foi colocado no grupo ontem, no workshop, sobre igualdade. Só que essa palavra depois foi transformada para equidade. Existe uma diferença entre igualdade e equidade, e eu tô abrindo uma imagem aqui para mostrar para vocês, para ilustrar mais melhor não, né? Melhor. É que eu falei mais e depois me embananei e o computador tá lento. É uma beleza esse computador. Ele está abrindo a imagem. Eu vou mostrar para vocês essa imagem que eu tirei da internet. E ela é muito sensacional para ilustrar a diferença de equidade e igualdade. Vou tentar aqui mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui saiu invertido, não, obviamente. Então, o que é igualdade, né? Tu bota lá o banquinho de tamanhos iguais para todo mundo, né? E o mais baixo vai subir naquele banquinho, mas não vai enxergar o jogo. Equidade é diferente, é a necessidade de cada um que faz com que o objeto, o sistema, as leis fiquem mais
consistente com aquela necessidade daquele indivíduo. Aí uma menina falou do Sistema Único de Saúde, o rapaz falou sobre as leis que não deveriam existir, mas que no momento precisam existir, como a lei do idoso, né? A Lei Maria da Penha, que não precisaria existir. Porém, com tantas pessoas hoje necessitando de tal ajuda, de tal amparo, essas leis não são de igualdade, são de equidade. E no relacionamento tem que ser assim. Por exemplo, eu ganho um pouco mais que o meu companheiro. Obviamente, eu vou pagar um pouco mais de coisas, né, no nosso relacionamento ali e tal. Mas em contrapartida, ele vai te dar outra coisa em troca, não necessariamente o dinheiro. Por isso que é equidade e não igualdade. E, gente, assim, ó, façam constelação. Eu fui sorteada para fazer ontem, né, para constelar sobre relacionamento, né? Eu não estou em nenhum relacionamento, saí de 2 bem conturbados. Bem conturbados. E o que eu mais tirei de lição que eu não estava enxergando, apesar, né, de ser terapeuta, isso não quer dizer nada. A gente tem que olhar pra gente mesma, né? E olhar pra gente mesma é difícil. É muito difícil, é muito complicado. A gente quer ajudar os outros, mas a gente se esquece de olhar pra gente mesma, né? E foi assim, enxergar que atrás do teu companheiro tem toda uma centena de ancestrais junto com ele. A família dele, pais, mães, avós, bisavós, trisavós. E que ele não é só aquilo que tá demonstrando, ele é muito mais. A gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que vem atrás. E também uma coisa muito, muito, muito importante, que desde sexta-feira eu tenho me dado conta. Eu fiz também um grupo de estudos de Theta Healing na sexta-feira e foi muito, muito fantástico. E juntando com a experiência de ontem, me fez perceber que sobre limites. Muitas vezes a gente entra num relacionamento e a gente passa por cima das nossas crenças, das nossas verdades, das nossas vontades, das nossas condutas que a gente acha correta. E a gente não estabelece limite pro outro e os nossos limites são ultrapassados. E isso não pode acontecer. Isso não tem que acontecer nunca. E essa foi a melhor lição que eu tive desde sexta-feira. Porque o sentimento de rejeição quando acontece, no caso quando aconteceu comigo, tá? Eu me senti rejeitada. Mas esse sentimento de rejeição não era a rejeição da pessoa comigo. Era de rejeição dos meus princípios, dos meus valores, que eu rejeitei durante um bom tempo, né? Então, assim, a dica é: quem tem possibilidade de fazer uma constelação familiar, faça. É muito interessante, muito legal. Eu gostei muito de participar e de ser constelada. E, gente, nós somos seres mamíferos, nós precisamos de tato, nós precisamos de contato, nós precisamos de relacionamentos amorosos, a gente precisa dessa troca de energia, de intimidade, de carinho, que, claro, que outras relações também nos dão, mas é diferente, né? Porque no relacionamento tem a intimidade mesmo, né? E a gente precisa disso. Então, fiquem bem, bom domingo. Constelem. É muito maravilhoso. Beijo, beijo.